dos crimes mais bárbaros e chocantes da história do nosso país finalmente ganhou uma produção documental digna, que vai a fundo numa investigação que tenta não apenas compreender o que aconteceu com essa vítima, mas também tenta analisar todos os reflexos, o pós-mortem, que acabou gerando muita controvérsia no nosso país e que também gerou discussões muito profundas a respeito, não apenas da segurança da mulher, mas até mesmo da sensacionalização de mortes muito macabras e muito delicadas. Hoje a gente vai falar sobre Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Daniela Pérez foi uma atriz brasileira que morreu no auge dos seus 22 anos. Ela é filha da Glória Pérez, uma escritora de novelas muito consagrada no Brasil. Ela fez produções como América, O Clone. Eu tenho certeza que você consegue se lembrar aí de alguma novela dela que você tenha assistido. O Clone foi super icônico, né, gente? E aqui a gente tem a HBO Max abrindo a caixa de Pandora de uma das histórias mais tristes do nosso país. A Daniela era considerada a namoradinha do Brasil, era uma jovem extremamente talentosa, delicada, com um sorriso cativante. Eu nasci em 1989, então obviamente eu era muito bebezinha, não tinha nem como eu saber quem era a Daniela Pérez, mas confesso que esse foi um caso que chamou muito a minha atenção quando eu já me tornei jovem, porque era uma história que era realmente impressionante, coisa que parece que a gente vê só em filme de terror, né, gente? A Daniela Pérez acabou sendo... Vamos tentar evitar algumas palavras aqui por conta das regras do YouTube, mas ela acabou se despedindo de forma bem brutal pelas mãos do seu colega de elenco da novela Corpo e Alma, chamado Guilherme de Pádua. Os dois formavam um par romântico dentro dessa novela, que era uma novela que estava no horário nobre, que era o horário das 8 na Globo. Era uma novela também que era escrita pela Glória Pérez, e este ator, se sentindo ameaçado e até mesmo com uma espécie de fixação pela própria Daniela Pérez, acabou tirando a vida dela. Eu tô falando aqui de forma muito simples, porque esse é um caso muito mais complexo, que não envolve apenas a obsessão de um homem por uma mulher, mas envolve coisas muito mais complexas e muito mais macabras, que serão destrinchadas ao longo de 5 episódios dessa minissérie, que é uma minissérie brilhante realizada pela HBO Max. Os 2 primeiros capítulos já estão disponíveis lá na plataforma de streaming para você assistir. São episódios de 1 hora. Eu fiquei muito feliz de saber que essa é uma produção que vai se estender por semanas, indo realmente a fundo, não apenas no que aconteceu com a atriz, mas também em todas as consequências, o famoso aftermath que eu falo pra vocês, que é quando depois do caos as coisas começam a se reajeitar e começam até mesmo a se assentar. Então a gente vê que o impacto da Daniela Pérez não foi apenas no auge da sua carreira e também em virtude da sua trágica despedida. O impacto dela acabou gerando e contribuindo para uma cultura de obsessão por celebridades que até hoje marca o nosso mundo e obviamente marca o nosso país também. Hoje, com as redes sociais, fica tudo mais fácil, né, gente? O acesso à informação de pessoas famosas tá a um clique da nossa mão, porque a gente vê tudo pelo Instagram, vê tudo pelo TikTok, pelo Twitter e etc. Mas o que aconteceu com a Daniela aqui foi realmente a sensacionalização de uma tragédia horrível, o que parte o meu coração, porque não apenas prolonga o sofrimento de uma mãe, mas também prolonga o sofrimento do seu esposo, que também é um ator bem consagrado, bem como dos seus colegas e amigos de trabalho que conviviam com ela praticamente todos os dias. E é interessante a forma como esse caso também olha para a maneira como as mulheres eram tratadas naquela época. Hoje a gente ainda tem muitos problemas em relação a isso, culpabilização da vítima também, mas naquela época foi algo muito decisivo. Até o que aconteceu com ela acabou sendo um divisor de águas em termos socioculturais no Brasil, porque a terrível morte dela e a forma como o Guilherme de Pádua acabou tentando se justificar, ele confessou o crime, acabou respondendo pelo processo em liberdade e jogou a culpa do que ele cometeu na própria vítima e da forma mais escrachada possível. Nesse caso, nós tivemos também uma corrupção moral, e não apenas uma corrupção moral, mas também outros tipos de ilegalidades, com até mesmo membros da polícia tentando impedir que as investigações avançassem.
Então, o caso da Daniela Pérez é muito particular para a história do nosso país, não apenas pela comoção popular, mas também por todas as consequências. Foi um efeito dominó que nós ainda estamos colhendo mesmo 30 anos depois. Então eu acho que, não apenas como brasileiro, é importante a gente assistir essa série documental, mas eu acho que se você é uma pessoa que quer entender mais sobre a cultura do nosso país, entender sobre a cultura de abusos dentro e fora da polícia e também entender um pouco mais sobre o jornalismo sensacionalista, eu acho que Pacto Brutal é extremamente importante, porque traz entrevistas cruciais com figuras que estavam envolvidas no caso, tanto profissionais da área jurídica como até mesmo colegas de trabalho, pessoas que conheciam os passos da Daniela. Temos entrevistas também, obviamente, com a própria Glória Pérez, outros parentes da Daniela também, como seu irmão, primos e tios. Então, é uma experiência muito imersiva em um momento muito difícil da história do nosso país. E o interessante é que a Globo cedeu muitas imagens, cenas da novela que ela participou, outras participações especiais em programas. Temos um acervo particular também incrível, fotos, vídeos caseiros que são realmente um primor e que agregam mais ainda a essa produção, que é uma produção dirigida pela Tatiana Issa e por Guto Barra. É importante a gente valorizar a produção brasileira. Essa é uma série documental que acaba alcançando todas as regiões onde a HBO Max já está presente, o que fortalece ainda mais a produção nacional e fortalece também o trabalho investigativo dessa dupla de documentaristas, que eu achei que ficou realmente muito bom. É claro que a gente está aqui falando mais baseado em 2 episódios, mas em 2 episódios a gente já viu um destrinchar excelente, sob uma montagem que é incrível. Quando você está assistindo Pacto Brutal, parece que você está diante de uma produção documental do cacife norte-americano, porque, gente, a montagem da produção é incrível. Não apenas as colagens, a trilha sonora, a mixagem de som da série, tudo foi feito com muito cuidado para poder gerar uma experiência imersiva para a audiência, para que a audiência entenda o que aconteceu naquela época, quais são os detalhes principais do caso e como tudo isso afetou não apenas as pessoas envolvidas, mas também o país de forma geral. O que eu acho que é o que torna um documentário tão valioso assim. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo gênero documental, então assim, eu amo, passo horas e horas assistindo séries, minisséries, documentários também em formato longa-metragem. Eu sou apaixonada, mas eu consigo perceber muito a diferença. E justamente por gostar tanto, eu consigo perceber a diferença de uma produção que é bem montada de uma produção que não tem uma montagem muito boa. Porque, querendo ou não, um dos maiores atrativos de um documentário para o público geral diz respeito à sua montagem. E eu acho que Pacto Brutal entrega o que a gente quer. Entrega muita informação, entrega entrevistas importantes, entrega também um material fonte riquíssimo mesmo. E de quebra, é uma produção que tecnicamente foi lindamente feita, gente. É um orgulho ver produções brasileiras chegando cada vez mais longe por meio das plataformas de streaming, e Pacto Brutal é uma produção que eu acho que todo mundo tem que assistir, porque ajuda-nos a entender também um pouco mais a mente de um psicopata, de um homem doente que comete um crime terrível, como é o caso do Guilherme de Pádua, como também ajuda a gente a entender essa questão do espaço da mulher dentro da sociedade brasileira. A mulher, ela constantemente é vítima de violências das mais diversas, a gente já falou tantas vezes aqui sobre isso em outras produções, e o que essa minissérie já mostrou logo nos seus 2 episódios é como a violência, quando acontece com uma mulher, ela acaba se estendendo de forma contínua para todo o público feminino, porque ela acaba refletindo nas mulheres de forma geral. Porque o que aconteceu com Daniela Pérez é um exemplo de diversas outras vítimas que vieram antes dela e de diversas outras vítimas que vieram depois dela. E também é um exemplo de como muitas vezes a mulher é percebida dentro do contexto em que ela vive. E foi o que aconteceu aqui com a Daniela Pérez. Então, eu acho que esse é um documentário que vai levantar um debate muito importante. Tá realmente incrível, eu acho que vale muito a pena assistir. Tá disponível lá na HBO Max. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e de me acompanhar lá nas redes sociais. Te espero. Beijo, tchau.